E no apagar das luzes, o Boto tá indo pra cima de atacante pra tentar fechar. Vou trazer todas as movimentações do Flamengo aí nesse finalzinho de janela e quais são as perspectivas que a gente pode ter. Além disso, tem Flamengo com risco de perder o terreno do gasômetro. Vou explicar qual é a situação para vocês. Tem nota oficial que tá irritando ainda mais os torcedores do Flamengo. Palmeiras novamente beneficiado e, é claro, pré-jogo e escalações da semifinal, jogo da volta do Carioca, Flamengo e Madureira hoje à noite. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a agenda. O Flamengo fez o último treino preparatório para esse jogo da volta à semifinal do Carioca nesse domingo. Hoje, segunda-feira, o Flamengo tem a partida contra o Madureira às 9 da noite. Jogo da volta, jogo da ida foi 3-0. O Flamengo já vai com uma vantagem confortável no placar. Mas a gente não pode cantar vitória. O Flamengo tem que entrar sério, sem salto alto para fazer o resultado. Deve ter muitas mudanças no time. A gente vai trazer a escalação já já aqui para vocês. Mas é jogo para entrar focado, entrar sério, passando, confirmando de fato a classificação. O Flamengo pega o Fluminense, que passou do Vasco ontem, com um empate em 1-1, um jogo muito movimentado, cheio de pênaltis. Acabou fechando 1-1, com o Ganso fazendo o gol de pênalti. O único gol de pênalti, porque o Fluminense perdeu um e o Vasco perdeu um também. Promete aí, se o Flamengo confirmar essa classificação, um Fla-Flu que pro Flamengo é perigoso. O Flamengo, resultados recentes contra o Fluminense não têm sido os melhores. Então, o Flamengo passando de fato, confirmando essa classificação em cima do Madureira, pega o Fluminense na final do Carioca, que já tem data e horário, já tá marcado pro próximo domingo, às 6 da tarde. E então, a gente já sabe aí, Flamengo fazendo essa partida de hoje de forma segura, classificando com o Madureira, já sabemos que a final é no domingo. Jogo de hoje, 9 da noite, Maracanã, jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca, com transmissões do Sport TV e do Premier. Madureira, técnico Toninho Andrade, tem a provável escalação de Neguete no gol, que agarrou muito no outro jogo, mas mesmo assim não deu pra ele, tomou 3 gols. Cauã, Coutinho, Marcão, Jean e Julião, Rodrigo Lindoso, Wallace Camilo e Fubá, Giovani Maranhão, Jacó e Everton. Esse é o time aí do Madureira para a partida de hoje. Flamengo, apesar de estar pressionado no cargo, Felipe Luiz vai rodar o time mais uma vez. 3 titulares mais desgastados serão poupados e sequer estarão entre os relacionados, que são Jorginho, Pulgar e Léo Pereira, como a gente já trouxe aqui. Pelo mesmo motivo, o Bruno Henrique também não vai para o jogo. Outros titulares devem ficar como opção no banco, como por exemplo Rossi, Varela e De Arrascaeta. Escalação provável do Flamengo para o jogo de hoje com André no gol, Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alexandro. Isso aí já tá trazendo pra gente aí uma novidade, porque em tese é o time considerado reserva hoje, que ele já tá considerando Léo Ortiz e Vitão como a zaga reserva, Danilo e Léo Pereira como a zaga titular. Já é um indício aí de uma pequena mudança, mas porque o Léo Ortiz de fato vem muito mal, né? Defesa com Royal, Léo Ortiz, Vitão, Alexandro. Meio campo, Everton, Araújo, De La Cruz e Carrascal. Na frente, Paquetá, Cebolinha e Pedro. Se for essa escalação, eu não acho ruim, hein? Acho uma boa escalação. O ataque talvez perto do ideal, do que a gente tem hoje. Um Everton, Araújo e De La Cruz. De La Cruz estando bem fisicamente, ele consegue render muito bem. Então pode ser um jogo muito interessante da gente assistir. Acho que o único titular absoluto aí do Flamengo que vai estar em campo é o Alexandro, porque nem o Paquetá a gente pode considerar como titular absoluto hoje, nem o Pedro. Mas o Alexandro é. Então,
vamos ver aí como é que vai ser essa partida de hoje. Nomes, pelo menos, se a gente considerar só em nomes, o Flamengo tem um time muito superior. E ainda por cima tem a vantagem de 3 gols no placar, né? Então, vamos esperar aí por um jogo, no mínimo, tranquilo, seguro do Flamengo, rumo à classificação para jogar esse Fla-Flu aí na final do Carioca. Carioca que tá tomando uma proporção diferente na temporada, com o Flamengo perdendo Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Essa vitória aí no Carioca pode ser o divisor de águas aí pro Filipe Luís. Pro bem ou pro mal. Se ele perde o Carioca, eu acho que ele não se sustenta no cargo, não. Deixa nos comentários aí sua expectativa pro jogo de hoje, se você gostou da escalação, quem você escalaria e se por acaso o Flamengo perdendo o Carioca, se você tiraria o Filipe Luís. Comenta aí pra gente discutir durante o dia, beleza? Árbitros de hoje, Carlos Tadeu Ferreira de Castro, com Hugo Filemon Soares Pinto, Nayara Mendes Tavares como assistente, e no VAR, Philip George Bennett como árbitro de VAR. Só cerca de 10 mil entradas foram comercializadas para o confronto até ontem, domingo. Então, a gente espera aí que tenha mais ou menos esse público entre 10 e 12 mil pessoas no Maraca nessa segunda-feira. Vamos ver, pode ser que tenha gente que compre em cima da hora, mas também, né, um jogo segunda-feira, 9 da noite, pelo amor de Deus, né? Então, essa aí é a expectativa de novamente casa vazia no Maracanã. Flamengo divulgou uma nota oficial nesse domingo se posicionando sobre o momento da equipe e reforçando como as decisões internas vêm sendo conduzidas. Nota oficial do Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo, esclarece que acompanha permanentemente tudo que envolve o ambiente da equipe profissional. Eventuais decisões internas são tomadas com responsabilidade e baseadas em fatos, jamais em especulações ou pressão interna, já jogando a indireta aí para a torcida, para as torcidas organizadas. E aí, complementando, o elenco do Flamengo é formado por atletas profissionais, multicampeões e plenamente cientes dos códigos de conduta formais ou informais exigidos pelo alto rendimento. Reconhecemos que o início da temporada ficou abaixo das expectativas e jogadores, comissão técnica e diretoria seguem trabalhando diariamente para a evolução da equipe e a retomada dos resultados. Isso aí foi claramente uma resposta a uma nota que saiu de uma das organizadas das jovens, se eu não me engano, falando muito sobre que os jogadores precisam ter postura, que eles ganham muito bem, que tem que ter comprometimento, que vitórias e derrotas fazem parte, mas que precisa ser visível que eles estão se comprometendo, se doando em campo. Uma série de outros comentários aí, mas uma nota bem de bom nível, assim, e que eu concordo com tudo que está sendo dito ali. E aí o Flamengo retrucou com essa resposta aí, dizendo que os jogadores estão cientes disso e que o Flamengo não vai tomar decisões baseadas em pressão. Então, tá aí, essa conversa aí de organizada e diretoria por meio de nota oficial, né? Agora, vamos falar do assunto que tá dando o que falar no finzinho desse domingo. O Fabrício Kika, que é o especialista nesse assunto de estádio, do terreno do Flamengo e tudo mais, trouxe uma bomba aí de que o Flamengo pode perder o terreno do gasômetro onde vai construir o estádio. O que tá acontecendo? Um problema entre a União e a Prefeitura do Rio de Janeiro pode fazer com que o Flamengo perca o terreno. De acordo com o Fabrício Kika, a área fazia parte de um acordo legal para o desenvolvimento da cidade. O município não executou obras previstas, está sendo cobrado com valor de 426 milhões de reais e recebeu sugestão para que a compra realizada pelo Flamengo seja cancelada. E aí, o que o Fabrício disse exatamente? O terreno foi transferido ao Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha. Anos depois, sem ter sido comercializado, foi desapropriado pela Prefeitura por meio de asta pública, com a finalidade de construção de um estádio. O Flamengo venceu a licitação e pagou pelo terreno. Após acordo entre as partes, aproximadamente 170 milhões de reais, com algumas parcelas ainda a serem quitadas. Como já mencionado anteriormente, existem alguns problemas que o desenvolvedor, no caso o Flamengo, poderia enfrentar. A maioria deles seria contornável, outros mais raros não. Esse é um deles. A solução não depende do Flamengo e pode, sim, inviabilizar a construção do estádio, disse Kika nas redes sociais. É grave a situação. Se for resolvido pelo cancelamento da compra, eu não sei exatamente dizer isso juridicamente, mas, pelo que é dito, o Flamengo corre, sim, risco de perder o terreno do estádio, que era o sonho nosso aí de muito tempo, pode acabar indo por água abaixo por conta aí dessa possível decisão da Prefeitura, né? Vamos ver no que vai dar e qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Antes da gente ir pro mercado da bola, né? Vamos trazer aqui, é claro, mais uma vez, o que aconteceu no futebol brasileiro, para surpresa de 0 pessoas. Palmeiras
beneficiado, é claro. Palmeiras e São Paulo jogando a semifinal do Paulista, decidindo quem ia para a final para jogar com o Novo Horizontino, que tirou o Corinthians. E aí, durante o jogo, uma cabeçada ali, quase na linha de fundo, na beirada ali da área, para dentro da área, a bola bate claramente no braço aberto do Gustavo Gomes e não é dado o pênalti. Eu acho que foi cabeçada, tá? Eu sei que o Gustavo Gomes estava ali na linha lateral da área e abriu o braço, a bola bateu no braço dele claramente, ampliando ali a zona de contato do corpo e não foi dado nada. Nada marcado. Com isso, o jogo terminou com vitória do Palmeiras, por 1 gol de diferença. Palmeiras classificado para a final do Paulista. A gente, apesar de estar falando coisa que não é diretamente ligada ao Flamengo, precisa ficar muito de olho durante o ano todo, porque começou já com tudo. E depois diz que é marcação. Não, é marcação porque o Palmeiras é um bom time e tem que falar que é ajudado pela arbitragem. Mas é uma coisa tão gritante, que toda rodada a gente tá tendo alguma coisa pra falar aqui. E aí, como vai entrando meio que na rotina, parece que não é nada tão absurdo assim. Mas é. É vergonhoso. É vergonhoso. Como não acontece nada também. Enfim. Vamos continuar de olho, acompanhando, e sempre que tiver coisa desse tipo de novo, eu vou trazer aqui pra vocês, porque é fora do comum, é completamente não natural, totalmente esdrúxulo, absurdo o que acontece nos jogos do Palmeiras, sempre beneficiado pela arbitragem. Vamos agora pro mercado da bola, mas antes disso falar pra vocês do YouTube Shopping, tá passando um monte de produto do Mengão na sua tela aí, e pra você ajudar o Mengão e me ajudar aqui no canal a continuar trazendo todas as notícias pra vocês todos os dias, clicando num desses produtos e adquirindo, você dá uma força muito grande aqui no canal. Entrando em qualquer desses sites através do link, você pode comprar qualquer outro produto lá dentro também, que você vai estar me dando uma moral aqui. Então não perde tempo e chega lá pra conferir, beleza? Vamos pro mercado da bola aqui para falar, porque José Botto está cada vez mais pressionado internamente, e não só pela questão das contratações, também porque fez escolhas com prioridades duvidosas, porque deveria ter priorizado o atacante, acabou não priorizando, trouxe outras posições, e o atacante não chegou mesmo com meses de possibilidade de contratação. Mas ele não é criticado só por isso, ele é criticado também pela atuação ali nos bastidores, com o próprio elenco. Disse que a conversa dele, a comunicação dele é muito silenciosa, o que em muitos momentos acaba deixando os jogadores parecendo que não estão com aquele suporte necessário, e isso aí vem minando algumas opiniões internas do Flamengo em relação ao José Botto, e a torcida de forma geral também já está bem incomodada com a atuação dele. Em paralelo a isso, o BAP em si, o presidente, dá respaldo para o José Botto, por enquanto garante a permanência dele. E aí, em paralelo, o Botto tá também tentando salvar a pele dele para trazer um atacante nesse finalzinho de janela, tentando fazer alguns movimentos. E eu tive a informação de que o José Botto tem conversado de novo com o staff e com o jogador Marcos Leonardo, tentando uma última cartada, uma última tentativa aí antes do fim da janela, que fecha amanhã. O José Botto chegou a questionar sobre algo que saiu na mídia há um tempo atrás e que foi dito nos bastidores pelo staff do Marcos Leonardo, que era uma possibilidade de rescisão de contrato por conta da não inscrição do Marcos Leonardo na Liga Saudita. E aí, com essa informação, José Botto, e aí, vocês vão rescindir de fato? Não vão? Como é que tá essa situação? A princípio, essa possibilidade está descartada pelo staff do Marcos Leonardo, e aí com isso o Botto teria que tentar novamente, e é o que ele está buscando ali de última hora, um empréstimo do jogador, de graça, com o Al Hilal pagando uma parte do salário do jogador e o Flamengo arcando aí com uma outra parte, tentando inclusive colocar aí uma opção de compra. Essa tentativa está sendo uma nova tentativa, parecida com uma que já foi feita pelo Flamengo e pelo São Paulo também. O São Paulo já tentou, durante o ano passado, esses moldes, e chegou a ser aceito pelo Al Hilal. Mas aí o Flamengo chegou oferecendo um valor maior, e aí o Al Hilal deu para trás, cancelou o negócio com o São Paulo, mas aí ele se negou a vir pro Flamengo. Então, tá um negócio ali, o Botto tá com jeito de tá meio desesperado pela forma que ele vem agindo. A cara é um pouquinho de desespero, né? Mas vamos continuar acompanhando, e qualquer novidade que eu tenha sobre Marcos Leonardo, eu trago aqui pra vocês. Sobre Luiz Henrique, o negócio deu uma esfriada. O Zenit tá irredutível, não baixa essa pedida aí de 40 milhões de euros. Flamengo, por sua vez, não tem
disposição para gastar 40 milhões de euros no Luiz Henrique, fez a proposta de 30, disse que era uma proposta já limite, com valores finais, e o Zenit tá dando de ombros, dizendo que se não vai subir, a gente não vende. No meio do ano a gente pode voltar a conversar, pode ter mudado alguma coisa, mas aí é improvável que o valor dele diminua, porque a concorrência aumenta no meio do ano, todas as janelas vão estar abertas, o Luiz Henrique pode estar inclusive convocado para a seleção brasileira na Copa, e aí certamente isso aí faz com que o valor dele suba, né? Então, vamos acompanhar também, mas hoje o negócio pro Luiz Henrique tá, de certa forma, mais frio. Então, qualquer novidade que eu tenha, eu trago aqui pra vocês. Porém, a luz no fim do túnel, caso não dê certo nada nem com o Luiz Henrique, nem com o Marcos Leonardo, vai ser o mercado brasileiro. Porque no dia 4, abre a janela interna até o dia 27 pro Boto, pro Flamengo, tentar uma negociação aqui com alguém do Brasil, e aí preferencialmente um atacante. A torcida do Flamengo, sabendo disso, tá começando a fazer um movimento aí, uma campanha, pedindo Yuri Alberto, do Corinthians, como contratação. Estão pedindo demais, falando que é um jogador que se encaixaria exatamente com o que o Flamengo quer. Então, e eu concordo, tá? Se o Flamengo conseguisse um acordo com o Corinthians pelo Yuri Alberto, seria uma contratação sensacional. Tá numa fase ótima, tem velocidade, tem disposição, seria um atacante muito bom pro Flamengo. Agora, é um jogador que é jovem ainda, tem 24 anos, é avaliado no Transfer Market em 22 milhões de euros, que não significa que ele seria vendido por esse valor, poderia precisar de um valor ainda maior, mas a gente sabe que o Corinthians está até a tampa de dívida, vai até receber um dinheiro agora, o André Volante está sendo vendido para o Milan, mas deve vir só no meio do ano, então provavelmente esse dinheiro não chega agora. Agora, se o Flamengo chega com um valor alto, chega com uns 25 milhões de euros e deixa uns 20% ali pro Corinthians, não sei não se eles não aceitariam. Então, vamos acompanhar. Não é informação de que o Flamengo está indo atrás, é informação de que a torcida está fazendo uma campanha para ir para cima do Yuri Alberto, e eu acho que a gente deve reforçar, porque seria uma baita contratação do Flamengo e reforçaria o elenco com essa opção de centroavante que a gente tanto pede. Por outro lado, tem outro jogador aí muito falado pela torcida, muito pedido, mas antes de eu falar esse nome, eu vou só trazer aqui a informação do FIFA Friends Plus, que é o melhor jogo de futebol nos dias de hoje. Lá no meu canal Lucão Joga eu tô soltando vídeos pra mostrar como é sensacional, é um FIFA modificado com série A, B, C e D do Brasileirão. Ontem eu soltei o jogo da ida, da revanche do Flamengo e Lanús, primeiro jogo fora de casa na Argentina. Chega lá pra conferir, é um sensacional que tá esse jogo, e hoje sai o jogo da volta mais tarde, às 6 da tarde, então não perde tempo, chega lá pra conferir. E gostou do jogo? Clica no link aqui na descrição pra você adquirir o seu, que tá em pré-venda. No dia 15 sai o jogo já com os cantos de torcida na arquibancada, com o hino do gol na hora que os clubes fazem gol. Então é sensacional, todos os estádios perfeitos, não perde tempo e chega lá para adquirir o seu, beleza? E agora o outro nome que o Flamengo tá de olho no Brasil, pelo menos a torcida tá de olho, né? E fica pedindo pro Flamengo contratar, e esse seria um plano B mais barato pro Yuri Alberto, que é o Carlos Vinícius do Grêmio, um nome que foi até cotado ali pela imprensa na janela que ele acabou fechando com o Grêmio. É um jogador de 30 anos que tem feito muito gol com o Grêmio desde o fim do ano passado e avaliado em 5 milhões de euros. Então seria um investimento um pouquinho mais baixo, mais acessível ali pro Flamengo, se a gente levar em conta que o Flamengo já gastou 42 milhões com o Paquetá. Então vamos acompanhar. O Boto tá tentando de uma forma mais incisiva nesse fim de janela ainda russa e árabe para ver se consegue trazer algum jogador. Acho improvável, acho que essa troca de documentação normalmente demora mais, mas quem sabe a gente tenha novidades aí entre hoje e amanhã, e caso não tenha, janela interna, vamos ter que focar no mercado brasileiro. Agora, o que eu acho que não pode acontecer é não trazer ninguém, tem que trazer um atacante. Se ele finaliza março sem atacante, aí, meu amigo, é assinar um atestado de incompetência. Comenta aí sua opinião sobre todos esses assuntos pra gente discutir durante o dia, beleza? Por hoje era isso. Flamengo!